Marcos irá compartilhar para nós o conteúdo da TPC de hoje. E estamos aí na nossa TPC formativa de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas. Nosso tema de hoje é Educação Especial na tematização da prática. Paulinha, desculpa, só vou compartilhar novamente, porque eu preciso colocar o áudio aqui, desculpa, tá? Pra gente não ter problema mais pra frente, só um momentinho. Combinado, querido. Então, nós temos a nossa dirigente regional de ensino, Cláudia Regine Lazzarini Neves, diretor do Núcleo Pedagógico, PCNP de Matemática, Heretiano Rodrigues Correia. Estamos aqui com a nossa equipe, PCNP Ana Cláudia, de História, eu, PCNP de Anos Iniciais, Paula Cristina, PCNP Dulcineia, da disciplina de Geografia, PCNP Maria Lúcia, da Educação Especial, PCNP Marcos Rodrigues, de Filosofia. Combinados aí? Desde já, por favor, desativem os microfones, mantenham o foco, peguem os seus diários de bordo, registrem tudo que puderem, desativem as câmeras e muito cuidado, dependendo de onde vocês irem clicando, muitas vezes sem querer, né, para não interromper a gravação, que possamos estar focados aí na nossa orientação neste momento. A fala da dirigente Cláudia Regine Lazzarini Neves. Cláudia teve uma outra demanda, né? Não pôde estar conosco. Teremos agora a supervisora Maria Paula Ferreira. Com uma fala. Bom dia, Paula. Bom dia a todo mundo. Bom dia, querida. Bom dia. Pessoal todo da área de Humanas, sejam bem-vindos a essa formação. Mais uma vez, parabéns à equipe, né, pela pauta, e que a gente procura, né, vocês procuram valorizar esse momento, né, de formação para fortalecer, para dar as referências, né, e dar um apoio, trazer orientações, né, para que o pessoal desenvolva bem o seu trabalho, de acordo com a demanda que tem. Então, parabéns, viu, para vocês todos pela pauta de hoje. Espero que vocês, professores, aproveitem bastante, que sempre é preparada com muito carinho, né? Temos aí convidados hoje, e que sirva, assim, para nos dar mais apoio e mais fortalecimento ao trabalho. Tá bom? Então, uma excelente ATPC para todos, que vocês aproveitem bastante. Bom dia para todo mundo. Paula, passa a palavra. Muito obrigada, Maria Paula. Excelente acolhimento. Nosso objetivo da ATPC de hoje é tornar o nosso encontro um espaço de organização, formação, estudo e reflexão dos professores das escolas circunscritas à Diretoria Regional de Ensino de Sertãozinho, proporcionar a formação continuada dos docentes de ciências humanas e sociais aplicadas, enfatizando as experiências de realizar adequações curriculares aos alunos da educação especial, por meio da tematização da prática do trabalho dos professores da nossa diretoria. A epígrafe para nós refletirmos: em 1899, num congresso pedagógico em Turim, a doutora Maria Montessori referiu-se à sua crença de que as crianças com deficiência não são seres extrasociais e deveriam ter os benefícios da educação tanto quanto, ou até mais, do que as crianças normais. Nossa leitura de fruição está com a palavra agora, PCNP de História, Ana Cláudia.
Bom dia, obrigada, Paulinha. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas. Hoje a leitura de fruição é do autor Antônio Pereira, conhecido como Apom, ele mesmo se denomina como Apom. Ele é escritor, é professor, escritor e poeta baiano, graduado em desenho e plástica pela Escola de Belas Artes, da Bahia, lecionou artes, desenho e composição gráfica em escolas públicas e particulares. Foi no Colégio Estadual Duque de Caxias, em Salvador, o seu berço artístico, onde escreveu seus primeiros versos e, com o apoio da professora Silverina Garrido, ele publicou o livro Espaços Vazios em 1983. Ele é um poeta amador, ele participou do CEPA, que é um Círculo de Estudo, Pensamento e Ação em Salvador, onde integrou a coletânea Transpoema. Depois publicou de forma independente e despatrocinada os livros Essência, Eu Poético, Versos Para, com CD interpretado por ele, e o CD Palavras Mais Que Palavras, todos com edição limitada. Por último, ele lançou Um Dedo de Prosa e Poesia, A Arte da Vida, usando o sistema de impressão sob demanda. Nascido em 29 de abril de 1964 em Salvador, aos 17 anos perdeu a visão do olho direito por conta de um descolamento de retina. Em janeiro de 2005, o outro olho também foi acometido pelo mesmo problema. Palavras dele: com a retina operada e aguardando o resultado de um transplante de córnea, uso o computador com um software leitor de tela para vencer as limitações e seguir criando, dando vida à arte, à poesia que emprestam asas à minha alma. Quem quiser saber mais sobre o autor, tem aí o endereço eletrônico dele, que vai ficar aí no material, tá? Para vocês depois, quem quiser, dar uma espiada aí no trabalho dele. A pedra. O distraído tropeçou nela. O violento a utilizou como projétil. O empreendedor a usou para construir. O camponês cansado transformou-a numa cadeira e se sentou. Para as crianças foi um brinquedo. Davi a utilizou para matar Golias. E Michelangelo a transformou na mais bela... Tem outra parte aí? Peraí. É que tem continuação. Oi, vocês estão me ouvindo? Paulinha? Oi, Claudinha. Vendo sim. Oi, Paulinha. Eu vou achar que eu tenho ela inteira, ela não foi colocada inteira aqui, né? É que faltou um pedacinho. Você tem ela aí, Claudinha? Eu tenho, mas eu tenho no computador aqui, né? Então, eu tô procurando aqui, mas eu já vou achar. Bom, eu vou ler de novo, tá? Pode ler, Claudinha. Poema Pedra. O distraído tropeçou nela, o violento projetou-a, o empreendedor construiu com ela. O homem do campo cansado usou-a como assento. As crianças brincaram com ela. Drummond poetizou-a. Davi usou-a para matar Golias. Michelangelo a fez com elas as mais belas esculturas. Em todos os exemplos, a diferença não estava na pedra, mas sim no tipo de homem. Não existe pedra no teu caminho que não possas usar para teu próprio benefício. Esse poema, gente, ele circulou durante muito tempo aí na mídia, como sendo de autor desconhecido, ou pessoas, plagiadores e até nomes conhecidos pegaram para ele. Então, o Antônio Pereira, ele foi atrás, né, dos créditos da sua autoria, e hoje é concedido a ele esse crédito, tá bom? Muito obrigada a todos, bom ATPC. Obrigada, Claudinha. Agora nós teremos a adequação curricular com a PCNP de Educação Especial Maria Lúcia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos pensar na educação especial
de uma maneira diferente. Nós vamos quebrar os paradigmas, porque a educação especial é sempre lembrada como as dificuldades do aluno, as deficiências, né, dos alunos, e precisamos ver as habilidades, o lado bom e o que este aluno já é capaz de conseguir e o que já adquiriu. Então, eu trouxe aqui uma figura que mostra sobre a igualdade e equidade. A igualdade, ela consiste em tratar as pessoas como iguais, independentemente de quão diferente elas sejam. A equidade consiste em tratar de forma diferente aqueles que não se encontram em situação de igualdade. E olhando na figura da igualdade, nós podemos observar 3 crianças com o objetivo de assistir a uma partida de futebol. Constatamos nessa imagem 3 caixotes e cada criança utilizando um caixote. O objetivo foi atingido pelas 3 crianças? Não. A criança menor não tem campo visual, mas a impera a igualdade. Todos receberam de forma igual. Na imagem da equidade, observamos 3 crianças com o objetivo de assistir a uma partida de futebol. Elas atingiram o objetivo? Sim. Todas têm o mesmo campo de visão. Porém, os recursos, que são os caixotes, estão distribuídos de forma igual? Não. A equidade nos mostra tratar de forma desigual as desigualdades, onde existe a desigualdade nesta imagem, na altura de cada criança. A criança maior tem altura suficiente para enxergar o jogo. A criança menor não tem altura para isso. A criança do meio também não. Só que a altura da criança do meio é favorável ao uso de apenas um recurso, e a altura da criança menor requer 2 recursos. E aí, observando o objetivo atingido por todos, será que a criança maior foi prejudicada? Não. Ela também precisa aprender a dividir, a importar-se com aquele que está ao seu lado. De uma certa forma, os 3 estão mais próximos e as mãos parecem se tocar. Incluir não é excluir, é somar e compartilhar. Pode passar, por favor. E dentro dos princípios, né? BNCC, 2 princípios. O que faz a igualdade? Garante o direito de aprender de todos e define as aprendizagens essenciais para que os estudantes devem desenvolver. E para que serve? Para promover o ingresso e a permanência de todos em uma escola de educação básica de qualidade. A equidade, o que faz? Reconhece que as necessidades dos estudantes são diferentes e ela serve para reverter a situação de exclusão histórica. Pode passar, por favor. E as habilidades, né? Tem o desenho de uma lupa, tem os paradigmas, a especificidade do aluno. Conhecer o seu aluno, o que ele é capaz de fazer, produzir. É fácil ouvir e falar para vocês que precisa conhecer o seu aluno, e vocês irão me perguntar como fazer isso dentro de uma sala com muitos alunos, dentro do período de uma aula de 45 minutos. Fica quase impossível, não é mesmo? É por isso que tem que ter um trabalho juntos, de troca de experiências para facilitar este trabalho. E poderão contar com o professor da sala de recursos, que já realizou uma avaliação individual, preencheu o anexo, interagiu com as famílias, e ele pode ser um grande colaborador.
para este processo. E a partir daí, a adequação curricular, embasadas nas necessidades do aluno, é que ela começa nesta construção. E agora, vamos sistematizar na prática essas ações que serão apresentadas pelos nossos convidados. Muito obrigada, eu passo a palavra. Agora, nós temos aí para a tematização da prática, uma das professoras da nossa rede, professora Bárbara Fausto, da Escola Josefa Castro, mostrando para nós aí que apesar destas pedras, destas barreiras, é possível nós fazermos uma adequação. Bárbara, você está com a palavra. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os colegas. Vocês estão me ouvindo? Aumenta um pouquinho o seu áudio, por favor, está um pouco baixo. Está melhor? Agora melhorou um pouco. Bom, obrigada pelo espaço. Se puder passar o slide, por gentileza. Primeiramente, eu quero apresentar o perfil da aluna, a qual eu vou mostrar algumas atividades que vêm sendo desenvolvidas com ela dentro da escola. O nome dela é Carolina, ela possui 15 anos, é estudante do 9º ano do ensino fundamental, tem síndrome de Down, apresenta algumas dificuldades com a escrita, mas também traz 2 pontos que às vezes a diferem de alguns estudantes, né? Infelizmente. Ela consegue ter acompanhamentos com profissionais, como fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e neurologista, para desenvolver melhor as suas habilidades, assim como o auxílio da sua mãe nos estudos e na realização das tarefas. Obrigada. Primeiro eu vou falar sobre a disciplina do Inova, Projeto de Vida, que é uma das disciplinas que eu trabalho. Aí eu destaco a atividade que tinha como tema Eu e Meu Propósito. O foco era no desenvolvimento da dimensão produtiva, para que o estudante tenha autoconhecimento e repertórios para pensar possibilidades sobre sua trajetória no ensino médio. Como competências socioemocionais, são aquelas priorizadas pela SEDUC São Paulo para o 9º ano. Autoconhecimento, entusiasmo, determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, assertividade e empatia, imaginação criativa e autoconfiança. Nesse slide eu trago de uma forma simples, né, e mais resumida, como foi feita a adaptação do tema e também como é registrado no anexo 3, que a gente já conhece de outras formações, que é a ficha de acompanhamento do aluno. Então, o tema fica Eu e Meu Propósito, o foco é no desenvolvimento da estudante, no seu autoconhecimento e estabelecimento de vínculo familiar. Esse destaque ao vínculo familiar se dá devido à preocupação e ao apoio que a mãe oferece. E as competências socioemocionais priorizadas foram autoconhecimento, foco e persistência. Como objetivo da aula, que foi feita em vídeo, era aproveitar o tema da disciplina, foi o nosso primeiro contato, me apresentar à aluna e conseguir com que ela realizasse a tarefa, focando em seu autoconhecimento, praticando a reflexão sobre si, pensando sobre sua família e os seus gostos. O desafio principal foi não conhecê-la pessoalmente. Estamos nessa questão de ensino remoto, né? As aulas eram feitas via vídeo, com tarefas encaminhadas, o contato sempre com a mãe da Carol, através do WhatsApp, mas devido a algumas comorbidades e os riscos, ela não frequentava a escola nesse período que não era obrigatório a presença.
mas eu trouxe para vocês, a partir do próximo slide, por gentileza, alguns recortes do vídeo para identificar alguns recursos que foram utilizados para conseguir, né, o melhor aprendizado. Então, aqui foi feito o uso de letras de forma, o uso de recurso lúdico do avatar para fazer a interação com a aluna, de forma a ativar sua atenção, né? E também me aproximar dela, trazendo informações sobre mim, tanto em texto quanto ao longo da locução em áudio. Pode passar, por favor. Ao longo da transição do vídeo, eu instituí também o uso de pequenos títulos com o assunto que seria abordado a seguir. Então, por exemplo, eu gosto, a minha família, quem sou eu. E também as explicações em áudio. E junto às explicações, o uso de imagens ao invés do texto. Porque é uma habilidade da Carolina, identificar as imagens. Então, eu trouxe cada uma das expressões, das atividades representadas por um desenho. Pode passar, muito obrigada. E, por fim, a explicação da atividade, também com uma imagem de uma aluninha estudando, e o uso do texto para auxílio do responsável que acompanha, e também reforçando seu aprendizado, porque ela está, né, fazendo já algumas leituras, explicando a atividade de uma forma bastante objetiva e clara. Bem, não, pode passar, por favor. Muito obrigada. Né? Outra disciplina, né, dentro do nosso componente de ciências humanas que eu atuo é a geografia. E aí eu trouxe mais um exemplo de atividade para conversarmos. Então, em geografia, a habilidade essencial escolhida foi a EF09, GE06, que tem como objeto de conhecimento associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente, a partir do sistema colonial implantado pelas potências europeias, e analisar as consequências políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais para diferentes países. A forma que foi feita a adaptação, né, da mesma como a anterior, a gente pode preencher no anexo 3, identificar a divisão do mundo em Ocidente e Oriente a partir de duas ideologias, conjunto de ideias e visões de mundo opostas, capitalismo e socialismo, e identificar características de cada um dos sistemas político-econômicos. Ou seja, foi feito um recorte, né, do objetivo de forma mais clara para que possamos iniciar a habilidade, respeitando o tempo de aprendizado. Ela não iria conseguir se aproveitar de todo o conteúdo se ele fosse feito de uma única vez. Então, foi uma opção dividir esse conteúdo em mais partes. Pode passar, por gentileza. Aqui trago novos recortes do vídeo de geografia. Então, novamente, o uso das letras bastão, né, em caixa alta, o uso do avatar. Esse avatar representa eu mesma, no caso, para criar essa aproximação com a aluna e também trabalhar a identificação dela comigo e trazer, em alguns momentos, caixas com explicações de conceitos que são mais importantes, termos mais relevantes, que possam fazer diferença para ela dentro do seu aprendizado. Pode passar. Há também
as características, né, desses sistemas, no caso, foram apresentadas por imagens, explorando a habilidade que a Carolina possui e facilitando o seu entendimento, substituindo assim vários termos, conceitos pelas imagens e sendo lançadas de acordo com o áudio explicativo. Da mesma forma, também foi pensado em evitar uma poluição visual que pudesse trazer desconforto à aluna e também dificuldade de sua concentração. Isso é muito importante pensarmos. Obrigada. Nesse slide eu trago o recorte para identificar o uso das imagens, o mínimo de animações para reforçar a sua compreensão, manter a sua atenção, e também destaco o uso de definições ou sinônimos mais simples para alguns conceitos que possam ser mais complexos. Então, como exemplo, posso citar a troca da palavra bipolaridade por divisão do mundo em duas partes. Também posso falar sobre hegemonia mundial como uma influência exercida no mundo, a geração de um conflito de ideias e poder, substituindo a expressão conflito político ideológico. E, por fim, o uso da repetição de imagens para que trabalhe a sua memória. Aqui eu trago em recortes menores o exemplo das bandeiras dos países, né, dos Estados Unidos e da União Soviética, sempre reforçando esses países para que ela consiga assimilar do país a sua bandeira. Pode passar, por gentileza. Aqui eu deixo algumas das referências que foram utilizadas, né? A BNCC, o livro didático que utilizamos na escola, currículo em ação. E quero concluir, por gentileza, falando que, assim, cada aluno possui a sua especificidade, como já foi dito, né, pela Maria Lúcia. E algumas dessas dicas vão ser úteis para que a gente possa utilizar com outros estudantes. E outras não, elas são bastante específicas às necessidades da Carolina. Por exemplo, a questão das imagens, que ela tem bastante habilidade, facilidade de associar. E o uso das mesmas palavras. Ao longo da explicação, eu sempre fiz as trocas da palavra política relacionado a poder, economia, econômico relacionado ao dinheiro, a ideologia relacionada a ideias, para que ela consiga ir fazendo essas assimilações e evoluindo, né, desenvolvendo o seu aprendizado, de forma que o recurso é sempre para melhorar o seu desenvolvimento e a sua adaptação curricular, sendo bastante flexível, dando muitas possibilidades para trabalhar o conteúdo. Agora eu trouxe aí as videoaulas, né? Nós vamos utilizar para que vocês possam ver como ficou o resultado final.
Aula de projeto de vida com a professora Bárbara para a aluna Carolina. Tudo bem, Carolina? Vamos conhecer o tema da aula de hoje? O tema hoje é: quem sou eu? Eu quero poder conhecer você um pouco e também vou me apresentar. Nós sabemos que cada pessoa é única e especial. Ela possui seu próprio nome, a sua família, independente de como ela se configure, e também as suas próprias características, tanto físicas quanto de gosto, de personalidade. Pense um pouco, Carolina. Quem é você? Bom, não pudemos nos conhecer pessoalmente, mas vou deixar aqui um pouquinho de quem sou eu. O meu nome é Bárbara, eu sou professora e aqui na minha casa moram os meus pais e a minha avó. Aí do ladinho eu deixei um avatar meu para que a gente possa se conhecer um pouco. Quando pensamos em nós, acabamos também pensando sobre a nossa família. Afinal, é a partir da nossa família que nós viemos para este mundo. Vamos conhecer alguns tipos de família? Aqui nós iremos conhecer várias formações de família. Tem famílias que são avós, pais, filhos e netos, todos juntos. Há famílias com muitos filhos, outras que têm menos, apenas 2, 1. Tem famílias que são compostas apenas pela mãe e a criança, ou pelo pai e a criança. Há famílias que os avós acabam cuidando de seus netos, e outras em que a família tem até um animalzinho de estimação. Pense um pouco, Carol. Como é a sua família? Como nós já falamos, também faz parte de nós as coisas que eu gosto. Vamos ver algumas possibilidades de gosto que as pessoas têm? Como vimos, cada pessoa é única e também possuem gostos que são só dela. Alguns preferem dançar, outros gostam de ouvir música, aqueles que preferem assistir TV, outros leem livros. Tem crianças que gostam de brincar de bola, outras com seus animais de estimação, sejam gatos ou cachorrinhos. E ainda aqueles que gostam de fazer algum esporte, como nadar. Continue pensando, Carol. Quais são as coisas que você gosta? Estamos chegando ao final da nossa aula, mas eu vou deixar uma tarefinha. Vamos conhecer qual será o exercício para casa.
Nesta atividade, é a sua vez de se apresentar para mim. Eu quero saber quem é você, Carolina. Me conte um pouco, diga o seu nome, como é a sua família e também quais são as coisas que você gosta. Já vou até te dizer uma coisa. Eu adoro animais de estimação. Tenho 2 gatinhos. Agora é com você. Aguardo a sua atividade. Um abraço da professora Bárbara e até a próxima aula. Aguardem um momentinho que tem mais um vídeo agora, tá? Oi, Carolina, tudo bem? Hoje Oi, Carolina, tudo bem? Hoje vamos para a nossa aula de Geografia com o tema Capitalismo e Socialismo e a divisão político-econômica. Tudo começa quando, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, do lado vitorioso, surgem 2 blocos de superpotências opostas, ou seja, com visões muito diferentes. Elas possuíam ideias sobre o poder, o acesso ao dinheiro e até mesmo a vida em sociedade, bastante diferentes uma das outras. Os blocos são o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o socialismo, representado pela União Soviética. Este período é chamado de Guerra Fria, pois não houve um confronto armado direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas acabou marcando a divisão do mundo em 2 partes, gerando um conflito de ideias e poder, em que sistema capitalista e sistema socialista defendiam suas ideias e seus interesses, gerando assim uma divisão político e econômica, ou seja, relacionada ao poder e ao dinheiro, que se distingue, ou seja, é diferente da concepção geográfica em países do leste e oeste, ou seja, esquerda e direita do nosso mapa. Essa divisão acaba por considerar as influências que as superpotências vão exercer sobre os outros países do globo, ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética passam a disputar a autoridade mundial. O que significa isso? Bom, tanto o sistema capitalista quanto o sistema socialista tentam influenciar os outros países, além de Estados Unidos e União Soviética, a adotarem as suas ideias. Agora, eu quero que você preste atenção para compreender um pouco dos conceitos. Vamos começar com o capitalismo. Ele é um sistema econômico e social. Econômico já vimos que vale se relacionar com o dinheiro, e social, a sociedade. O objetivo maior é o lucro, obter acúmulo de riquezas, ou seja, o dinheiro, também chamado capital. Sua base se dá nas trocas de bem pelo próprio dinheiro. E como uma outra característica, as pessoas, algumas apenas, são donas das propriedades e meios de produção. Você pode perguntar, o que são os meios de produção, professora? Bom, são aqueles relacionados ao trabalho para obter um fim,
são as máquinas, as terras ou até mesmo as indústrias. Como características do capitalismo, nós temos a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, um grupo pequeno detém poder sobre os meios de produção, aquelas indústrias, terras, como nós falamos. Outra característica é a economia de mercado, a lei da oferta e da procura e a livre concorrência, onde as empresas decidem como será a circulação das suas mercadorias, quais são os preços e a variação deles diante do mercado. E, por fim, visando ter mais rentabilidade, eles ampliam as opções de compra dos consumidores, podendo assim baixar os preços ou aumentar o número de produtos. Por final, a última característica que vale ser ressaltada Agradecemos aí a professora Bárbara por esse brilhante trabalho, por essa brilhante ação. Agora nós teremos mais uma tematização da prática. Marquinho? Paula, você me ouve bem? Ouço bem, amiga. Olha, eu voltei, pessoal? Teve problema de conexão, não foi isso? Ai, foi, né, Marco? Travou. Isso, mas eu vou retomar aqui, tá bom? Tá, joia. Hoje, o Teams hoje ele tá dando um problema, várias pessoas estão reclamando no grupo, né? Sim. Mas a gente tem que superar tudo isso. Eu até acredito que a gravação parou. Eu vou olhar aqui. Parece que continua, viu, Marco? Eu tô Continua. atenta a isso também. Continua. Eu olhei aqui e continua. Então, eu só vou retomar o vídeo. Não sei se eu vou conseguir retomar onde eu pausei agora, mas talvez eu volte um pouquinho, tá? Eu peço desculpas, mas a gente vai lidando com a tecnologia, tá bom? Ok. Obrigada. Obrigada. social, ou seja, relacionado ao dinheiro e a sociedade. Tem por princípio a igualdade, ou seja,
todos no mesmo patamar. Ninguém é diferente de ninguém. Preza pelo fim das classes sociais, essa hierarquia em que uns têm mais dinheiro que os outros. O controle será feito pelo Estado. Há o coletivismo e também distribuição de riquezas. Vai ficar mais fácil com as suas características. Vamos lá? As terras, os meios de produção, são pertencentes ao Estado. E ele também vai definir o salário do trabalhador. A economia, ela é planificada e executada também pelo Estado. Este vai decidir como produzir, o que produzir, atendendo às necessidades de cada bem ou serviço dos indivíduos. Por fim, ele garante o pleno emprego, ou seja, emprego para todos, a fim de executar todas as suas funções e diminuir a desigualdade social. Eu espero que você tenha compreendido pelo menos um pouco sobre cada um destes conceitos importantes. Aqui eu deixo as referências utilizadas. Se tiver dúvida, entre em contato com seus professores. Tchau! Que trabalho maravilhoso, né? Agradecemos muito aí a professora Bárbara por esse engajamento com a aluna da Educação Especial, a Vitória, né? Da Escola Josefa. Agora, dando continuidade à nossa TPC, teremos mais uma tematização da prática com o coordenador Vitório Jonas Schiavon, da Escola Plínio Berardo. Vitório, a palavra é sua. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Hoje o Teams está meio de mal da gente, mas a gente vai conseguir vencer, né? Muito bem, pessoal. Vou tentar ser o mais objetivo possível, porque o tempo já está um pouquinho avançado, né? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios da inclusão de alunos com deficiência, porque é um desafio, né? E é um desafio todos os dias, gente. Então, a gente teve alguns trabalhos em 2020, 2021, e aí, começando, nós temos 5 alunos de baixa visão. O Jonathan Teodósio, que é o nosso caso que a gente tem que dar uma atenção maior, porque ele está perdendo totalmente a visão. Ele tem lacunas muito grandes e é atendido aí pela ADVIRP, mas mesmo assim, correu muito. Volta um pouquinho, Marquinhos. Aí, então, esse é um aluno que a gente tem uma atenção especial com ele. O Breno Machado, a Keila Júnia Marques, Felipe Gomes Ferreira Giora e a Vitória Rafaela Rodrigues. São alunos que têm baixa visão. Quais são, então, aí as nossas ações em relação a esses alunos? Vendo a situação deles aí, então, tomamos a iniciativa de que eles comparecessem presencialmente à escola. Utilizamos aí uma TV de 40 polegadas, no caso de alguns deu certo, também um notebook com o programa NVDA e as audioaulas, né, que a gente conseguiu também algumas audioaulas gravadas com o São Paulo Faz Escola, e a intenção é gravar toda a apostila em audioaula de acordo com a série, né? E também estamos aguardando aí, acreditamos que com a possível chegada dos tablets, os alunos terão uma melhor visualização, né? Porque eles mesmos disseram, quando aproxima, eles fazem um print da tela ou do livro e aproximam os olhos, fica mais fácil para eles poderem fazer uma leitura, né? Ok, pode mudar. Aí nós temos aí alguns alunos com surdez severa ou moderada, né? Então, 3 alunos. Nós temos a Maria Eduarda, a Natália e o Carlos Eduardo Fulquinho. Tem uma notícia agora, a Maria Eduarda estava numa crise alérgica, não pôde voltar agora no presencial, porque a mãe falou que está numa crise alérgica muito forte. Acabei de falar com a mãe agora, ela está melhor.
e a gente já está tentando trazê-la para o presencial, porque aí nós temos uma professora intérprete Libras que nos apoia para dar um apoio maior para ela também. Bom, as ações. Solicitamos o apoio voluntário, né? Nós temos uma professora voluntária aqui que nos ajuda, e ela, na verdade, atribuiu para a Natália Mendes, mas dá um suporte para os outros, né? Ela tem um coração muito grande, então ela abraça os outros que têm também essa questão da surdez, porque nós só temos um intérprete Libras, temos processo seletivo aberto, mas Libras é artigo de luxo, né? Bom, também trabalhamos na orientação aos professores a usar aulas mais visuais, né? Posicionarem-se de frente para o aluno sempre, e as aulas precisam ser mais faladas. Hoje mesmo de manhã eu orientei uma professora que a aula precisa ser falada, né? Então, para um aluno, no caso da surdez severa, falar não vai resolver. Mas para o aluno de baixa visão, né, precisa falar, ele vai ouvir, ele vai aguçar o ouvido. Para o aluno de surdez severa, a aula tem que ser visual. Quanto mais visual, melhor, porque não tem audição, né? Muito bem, nós temos agora também 30 alunos aqui com deficiência intelectual. E aí, a maioria deles tem defasagem na competência leitora e escritora. Então, quais foram as nossas ações? Nós temos também aqui uma professora voluntária, uma professora que tem um coração muito grande também, e que ela trouxe um material adaptado de alfabetização, nos forneceu esse material para começar lá no zero mesmo, né? Nas sílabas, na questão numérica, e ela também está dando aí um apoio, um suporte para esses nossos meninos que têm deficiência intelectual. Bom, síndrome de Down, nós temos um aluno, que é o Márcio Castro, do 3º, e que não está vindo presencialmente porque a mãe ele não está bem, está em crise alérgica, e a mãe não sente segurança dele vir. Então, o que nós estamos fazendo? Atividades adaptadas, entregues quinzenalmente, para que a mãe busque, leve e nos devolva. Bom, agora as nossas ações concretas, né? Diante da necessidade dos alunos, convidamos os mesmos que puderem, que não têm comorbidade, né, a comparecerem à escola para o prosseguimento dos estudos, né, e também levá-los ao Centro de Mídias São Paulo. Então, por exemplo, a Maria Eduarda, que tem surdez severa. Entrei em contato com a mãe, agora ela tem um celularzinho e ela está inserida no Centro de Mídias. Então, apesar de não ouvir um som sequer, o caso dela é grave, ela nunca ouviu um som, não fala, não compreenderá segundo a Libras, não compreenderá a língua portuguesa. Essa é uma aluna que precisa ser inserida totalmente no Libras, né? Ela vai se comunicar com o mundo através do Libras. E ela estar no Centro de Mídias, conseguir o acesso, eu acho que é um grande avanço para nós aqui. Bom, uma nossa dificuldade aqui é a distância, né? A cidade ela tem uma configuração leste-oeste. Então, muitos moram distante, e eu consegui isso no ano passado, e estamos conseguindo esse ano também, a parceria com a Secretaria Municipal da Educação, o setor de transportes. Então, a gente tem aí um ônibus que vai busca o aluno e depois leva. Agora voltamos no presencial, com os alunos com dificuldade, nós temos o transporte para os deficientes, está funcionando regularmente. Isso é um grande avanço para nós também. E nós temos aí professores voluntários que nos ajudam aí, né, nos estudos, né? E em relação também ao apoio socioemocional. Eu consegui hoje, agora de manhã, articulando, 3 professores de Química, de Biologia e de Língua Portuguesa que estarão gravando as audioaulas da nossa apostila Aprender Sempre, né? São Paulo Faz Escola. Eles vão gravar a sua matéria para que a gente possa transmitir para os alunos de baixa visão. Então, esse é um dos nossos parceiros aí, que são muitos aqui na escola. E aí eu tenho, gente, algumas imagens que nós tivemos em acho que já está. Vitório, Oi. tá me ouvindo? Tô Travou te um ouvindo. pouquinho, travou um pouquinho. Se você puder voltar só um pouquinho aí em relação às imagens, né, para expressar, tá ótimo. Obrigada. Voltou?
Voltou tá sim, bom. que tá bom. Agora Então, ficou aí, bom. a primeira imagem da esquerda, nós temos a Maria Eduarda com a professora Luciane, que é uma grande parceira. A Luciane tem um coração muito grande, né? Ela mostrou um amor muito grande por esses meninos aí, de se emocionar. Eu tenho um vídeo que ela fala, olha, como ela é inteligente. Ela é uma menina que só não ouve, mas é muito inteligente. Aprendeu facilmente, estava trabalhando nas 4 operações. Agora, com a crise de asma, a gente teve um distanciamento dela aí, mas a gente está trazendo ela novamente. Depois eu tenho ali o Jonathan da Silva Teodósio, que é a figura do meio, que tem baixa visão, está caminhando para, infelizmente, uma cegueira. E aí nós estamos... ali ele está utilizando o NVDA, que é um programa que faz leitura, mas nós descobrimos que para ele a audioaula vai ser muito mais útil, porque o NVDA é uma linguagem robótica, né? Então a moça fala como um robozinho, lá você escolhe a voz. A audioaula, ela é com o professor da escola, com o professor que dá aula. Ele vai se sentir mais acolhido, né? Ele vai se sentir mais amparado, né? E ele está vindo presencialmente, estava aqui de manhã. E uma coisa muito boa que a gente aprende, né, no dia a dia, uma das professoras de língua portuguesa chegou para mim, Vitório, mas esse menino, ela notou que a dificuldade dele, ele não consegue enxergar, como que eu vou fazer, meu Deus, como que eu posso ajudar? Ela enxergou a necessidade desse menino, então ela está disposta, até ela quer tentar fazer uma campanha para ver se consegue um notebook melhor, um celular melhor para ele acessar o centro de mídias, se consegue internet, que ele não tem, porque ele não tem celular, ele não tem internet, então é carência, e ela está disposta a movimentar o que ela puder para conseguir ajuda para esse menino. Então ali nós temos na figura da direita, a última figura em cima, nós temos a professora Luciana, o Jonathan e a Maria Eduarda aí. Pode mudar a foto. Depois nós temos o Breno Machado e a Keila. A Keila precisa de transplante, ela está utilizando uma televisão de 40 polegadas, e para ela, a televisão ajudou muito, ela conseguiu visualizar, então a gente pega a apostila, pega o material que já está digitalizado, e aí a gente amplia. Para o Breno, não. A televisão se mostrou ineficaz. Ele tem mais facilidade de usar um notebook. Então, ele utiliza também a lupa pedra, que é aquela que coloca em cima do livro, e aí ele consegue visualizar. É uma outra realidade. E o professor Marcelo, também voluntário, que abraçou a causa e está nos ajudando aí nessas aulas presenciais. Temos também ali no centro, né, o professor Marcelo e aquele, e em cima, no direito, eu tenho a professora Elide, de Química, que também é uma grande parceira, que abraçou também a causa no auxílio desses alunos, tanto utilizar o centro de mídias, aqui na escola, para quem não tem internet, quanto com as aulas auxiliando na realização dos exercícios. Ela estará gravando as aulas de Química, que é a área dela, e nos ajudando aí com os alunos de baixa visão. Pode mudar? Muito bem. Bom, nós também organizamos uma lista de os contatos de todos os alunos deficientes. Então, eu tenho uma lista piloto com os 50 alunos, telefone, nome da mãe, como que a gente entra em contato, se for necessário, imediatamente. Também orientação aos professores, adaptação curricular. Todos os professores, a gente tem cobrado, precisam adaptar a sua atividade, a sua matéria, à necessidade do aluno, né? Então, isso aí está sendo cobrado. Temos no Teams uma pastinha com atividades adaptadas que devem ser enviadas aí quinzenalmente, para que a gente possa imprimir e enviar aos alunos, né? Criamos também um grupo de WhatsApp com telefone, dos que têm telefone que conseguem acessar, e dos pais, para que a gente possa entrar em contato e ter aí um contato maior. A professora Jussara, que está presente, eu creio que ela... Estou tentando encontrá-la aqui, mas não a vi. A professora Jussara... Oi, Jussara! Eu convidei para que ela é minha parceira aqui na sala de recursos, e ela está sempre em contato com eles, né, Jussara, pelo telefone, e também enviando atividades para aqueles que têm mais facilidade, adaptadas via WhatsApp. Isso. Então, Jussara, você quer falar um pouquinho desse grupo de WhatsApp? Vou pedir aí a licença dos demais professores para a Jussara falar um pouquinho do grupo.
A gente é um trabalho assim de formiguinha, né? Um dia a gente consegue contato com um, no outro dia a gente manda mensagem e não chega, no outro não responde, no outro o pai ou uma mãe ou um responsável sai do grupo, mas a gente não desanima, né? A gente fica firme e mantém contato com eles direto. Daí tem funcionado, né? Esse trabalho via WhatsApp, até porque a gente tem alguns alunos que os pais têm receio do retorno, né? E pediram para que o trabalho fosse feito assim. Então, tem funcionado bastante. Obrigado, Sara. Imagina. Pode continuar. Muda, por favor. Acho que travou. Bom, adaptação curricular, né? Então, adaptar as atividades e as aulas para os alunos com deficiência é uma necessidade e precisa acontecer no dia a dia de nossas aulas. Então, o professor entrou na sala de aula, ele precisa, nós precisamos, né? Enxergar o aluno, notar que ele está ali, que ele precisa de adaptação curricular, né? Aí vem aquela perguntinha, mas como eu vou adaptar? Todos os professores fazem essa pergunta. Meu Deus, como eu vou adaptar o meu conteúdo, a minha habilidade para esse aluno com necessidade especial, né? Que ele é deficiente. Bom, a primeira coisa que precisa acontecer é que a equipe, todo mundo, até a senhorinha que limpa, a menina da limpeza, coordenador, professor, diretor, todos precisamos, né? Enxergar esse aluno com deficiência, né? Que ele tem uma deficiência e ele precisa de ajuda. Então, a primeira coisa que precisa é enxergar o aluno com deficiência, né? E entender que esse aluno é seu. Ele é meu aluno, ele é nosso aluno, ele é da escola, ele é nosso. E é interessante, porque mesmo que ele termina a terceira série do ensino médio, a gente recebe aqui na Plínio, esses dias mesmo vieram 2, veio o Paulinho com síndrome de Down, que finalizou o ano passado, terminou o terceiro, e veio o Carlos Fabrício, que é cadeirante e ele é físico e outras. Eles foram nossos alunos por 4 anos. E eles vieram aqui porque eles sentiram saudade da escola. Então eles querem vir, eles querem entrar um pouquinho, eles querem falar com algum professor, falar conosco. Aí o Paulinho, que tocava na nossa banda sinfônica, ele lembrou e ele perguntou sobre o bumbo que ele tocava. Ele é um aluno, é nosso aluno, sempre será, né? Ele faz parte da nossa história, ele está inserido, apesar de ter concluído, mas ainda eles têm essas lembranças da escola. Eu acho que isso é interessante, muito interessante. Então, enxergar o aluno com deficiência e suas especificidades é o primeiro passo para a adaptação curricular. Eu enxerguei que eu tenho um aluno que ele tem uma deficiência. Ele é portador de uma deficiência. Então, eu vou agora pensar como eu posso ajudá-lo na aprendizagem. Muda, por favor. Bom, o professor não irá produzir 2 tipos de aula na adaptação. Uma para os alunos regulares e outra para o aluno com deficiência. Jamais deve acontecer isso. Ele deve ministrar uma só aula, mas ela será adaptada à necessidade de aprendizagem do aluno com deficiência. Então, é uma aula só. Agora, eu vou adaptar essa minha aula para aquele aluno que tem uma necessidade especial, né? Então, isso aí é uma coisa importante. Não são 2 aulas. É uma aula, mas ela deve ser adaptada ao aluno com necessidade, né? Bom, agora sim, algumas dicas que a gente aprende no dia a dia, durante o nosso trabalho, por exemplo, alunos com baixa visão, e principalmente conversando com os alunos ali nos momentos que a gente está fazendo atendimento. E eu perguntei, olha, o que seria melhor para vocês? Como vocês se sentem? Por exemplo, nós tivemos aí com o Breno e com o Jonathan da Silva, utilizamos um projetor, porque talvez pensei, ampliando aí a tela, eles disseram, professor, a gente não está enxergando nada, só uma luz muito forte, então para eles não funciona. Tentamos com o notebook, para um funciona, para o outro não. Então a gente vai tentando algum recurso
que vai auxiliar. Bom, alunos de baixa visão. A aula deve ser falada. A audição é um meio poderoso de aprendizagem para os alunos de baixa visão e para todos nós, né? E é importante que o professor inicie sua aula, né, para os alunos que não enxergam, os de baixa visão, dizendo um pouquinho de si, como é seu cabelo, se apresentando. A cor da sua pele, se ele é alto, se ele é baixo, se é magro ou gordinho, se usa óculos ou não, né, e etc. Porque aí o aluno, ele vai ter uma imagem, ele vai construir uma imagem do professor. E ele precisa dessa imagem. Ontem, assistindo televisão, eu vi sobre as defasagens, foi falado aí num jornal, que os alunos do ensino regular têm defasagens muito grandes, eles não avançaram na aprendizagem, e eu ouvi uma especialista falando, nunca se viu tanta necessidade de um professor na sala de aula, principalmente na língua portuguesa e na matemática. Como é importante a presença do professor para ajudar aí nos gráficos, para a questão do aluno ter dúvidas, quem vai tirar dúvida, quem vai construir, ajudar na construção da aprendizagem, a presença de um professor. E quando um professor, para um aluno deficiente visual, um aluno que tem baixa visão, é cego, ele se descreve, ele vai ter uma imagem desse professor, ele vai construir na sua visão, na sua mente, a imagem do professor. É o primeiro passo, né? Se apresentar. A questão da audioaula. O professor poderá gravar audioaulas em CD ou enviar áudios no WhatsApp para os alunos. CD agora, as pessoas já não têm mais aparelho para tocar CD. O WhatsApp é um meio poderoso para as audioaulas, mas alguns não têm sequer um celular e sequer o WhatsApp. Então, a gente está pensando aqui, estamos começando a ter a ideia de gravar em CD, desde que o aluno também tenha um toca-CD, né? Tem essa dificuldade também. Mas as audioaulas são um caminho que a gente encontra para ajudar na aprendizagem. Em relação aos alunos, em geral, que têm alguma deficiência, né, as letras, né, dos textos, para o baixa visão, que tem alguma visão, precisa ter ampliação, geralmente fonte 24. Na sala de aula, os alunos de baixa visão eles precisam ser convidados a sentar-se na frente, próximo ao quadro branco. Então, professores, né, lembrem, tem um aluno de baixa visão, traz ele para frente, para o quadro branco, convida ele. Eu sei que ele vai, no primeiro momento, ter vergonha, vai ficar meio acanhado, mas é importante que ele venha para frente, né, para facilitar a visualização. E trabalhar com letras grandes, né, lembrando que para ele vai ajudar muito. Não vai ter, os alunos que não são deficientes, que são regulares, não terão dificuldade em visualizar a letra grande, mas o aluno que tem deficiência visual, que é baixa visão, ele vai ter facilidade para compreender o que está escrito, né? Uma outra ferramenta aí para os baixa visão é o programa NVDA e alguns outros programas de leitura. Eles podem ser instalados no PC, o notebook ou mesmo o tablet, e ele vai fazer a leitura dos textos selecionados, né? Esses são os programas que ajudam e muito. Agora, os alunos com surdez moderada ou severa, é importante que o professor use o máximo o visual. Então, o professor deverá usar mais o visual, posicionar-se à frente do aluno. Muitos sabem ler lábios, a maioria. Então, eles vão ler o lábio. Os intérpretes Libras, eles falam, o aluno aprendeu a ler lábio. Ele lê mais o lábio do que presta atenção na Libras. Mas é o meio que ele tem de comunicar-se, né? E é imprescindível também que nós, professores, conheçamos, né, pequenas frases em Libras, como olá, como vai, vamos sair, vamos entrar, hora de comer, obrigado. Por quê? Para a gente poder ter um mínimo de comunicação, né? E é importante que os alunos com surdez moderada ou severa estejam sentados sempre na frente, próximos ao professor e ao quadro branco, né? Lembrando que posicionar-se sempre ali para a comunicação de frente ajuda bastante. Normalmente o intérprete Libras ele vai ficar ao lado do aluno, dando o apoio, né? Então, mas é importantíssimo também essa questão de estar de frente do aluno para que ele possa
porque eles também, além de ler os nossos lábios, eles observam as nossas expressões, nossos movimentos, porque eles têm um visual mais aguçado, mais apurado. Pode mudar? Bom, agora em relação aos alunos com deficiência intelectual, eles têm mais facilidade, gente, de ler textos escritos, né, redigidos em letra de forma. E em relação a uma atividade, como adaptar aí uma atividade para um aluno? A atividade para o aluno não deficiente, para os regulares, ela vai acontecer, né, com 10 questões ou 5, com alternativas. Você vai adaptar, professor, para o aluno com deficiência intelectual, você vai ler a mesma atividade, mas você vai diminuir a quantidade de alternativas e usar uma linguagem um pouquinho mais simples, né? O caso que a professora Bárbara fez, eu achei muito interessante, ela utilizou uma linguagem que o aluno consegue entender. Então, vou falar de política, falo de poder, e assim por diante. Eu uso uma linguagem mais simples para que ele possa entender. Diminuo a quantidade de alternativas. Então, se uma atividade tem 5 alternativas, A, B, C, D, E, eu vou usar apenas 2, no máximo 3. Os textos devem ser reduzidos, não, textos gigantescos para eles são complicados. E a linguagem deve ser simples. Eles são muito visuais, por isso o professor deve usar textos, figuras ou imagens coloridas. Abusem das imagens, do colorido, porque para eles eles vão fixar melhor. E sempre os alunos com deficiência intelectual também devem estar sentados à frente, próximos do professor e do quadro branco. Trazer o aluno próximo de nós, professores, já é uma forma de enxergar esse aluno e começar a adaptação dele. Pode mudar? Adaptação curricular é um desafio diário e vai se aperfeiçoando com o tempo. Alunos com deficiência gostam de rotinas. Ficam perdidos se houverem mudanças bruscas, tais como a troca de sala de aula, de um dia para o outro. As mudanças precisam ser gradativas, gente, aos poucos, e avisadas e com cautela. Então, vai precisar mudar a sala, vai fazendo isso gradativamente. Alunos com deficiência são mais apegados aos seus professores. A ausência do professor causará desespero e ficarão desorientados. Por isso, os professores devem evitar faltar, Então, é uma coisa importante, gente. O professor que tem alunos, eu sei que a gente precisa, às vezes, tirar uma abonada, ir no médico, porque eles vão sentir falta. Aqui no nosso trabalho aqui, a primeira coisa que o aluno pergunta, a professora veio? Então, existe uma ligação muito grande, Em relação à aluna Natália Mendes, eu vou finalizar falando sobre com ela. A Natália Mendes é uma aluna que ela tem surdez severa. E na gravação do vídeo que nós fizemos, ela deixou bem claro em Libras. Eu amo essa professora e eu tenho ela como minha mãe. A ligação dela com a professora foi tão grande assim. Gente, muito obrigado aí pela sua paciência de me ouvir. E nós encerramos por aqui, então, a minha fala. Obrigado. Nós que agradecemos, Vitório. Que manhã maravilhosa estamos tendo aí com você, com essas ações exitosas, e a professora Bárbara também, apurando o nosso olhar aí para a necessidade do que é possível, fazer dentro da necessidade dessas crianças, e a palavra-chave aí é começar, olhando tudo que nós podemos fazer. Agora, a PCNT Dulcineia irá dar Olá, Paulinha. Neste momento. Obrigada, Dulce. Bom dia, obrigada. Bom dia, pessoal. Espero que todos aí estejam bem. Agradeço imensamente aí o PC Vitório, a professora Bárbara, que tão gentilmente se disponibilizaram aí a dedicar o tempo deles hoje para nós, nessa experiência. Dizer que todo o material foi pautado aí nas experiências deles, desde cada detalhe do material trazido aqui pelo Vitório, assim como o da professora Bárbara. Então, são
estratégias, né, meios para que possamos aí nos inspirar. E para nossa reflexão, né, hoje a nossa ATPC, ela é um convite. Nós estamos passando por um processo que já tem um tempo, né, em ciências humanas, dentro aqui da diretoria de ensino, de todas as áreas, nessa questão tão significativa e tão singular que é a educação especial. E hoje eu faço um convite para vocês aí, trazendo essa reflexão para nós, né? Musais Blanchard, em 2008, eles trazem para nós que a análise da prática pedagógica é o ponto de partida de toda ação que pretenda ser motivadora e suficientemente significativa, fazendo com que, para os professores, valha a pena refletir sobre ela e o esforço que pressupõe em entrar em uma dinâmica aí de inovação. Então, o Vitório, né, na sua função aí enquanto PC, e a Bárbara, eles são aí para nós exemplos, né, estão representando vocês de todo um trabalho que tem início aí na escola, né, muito se chega até nós, e a Bárbara, né, trouxe aí, representando brilhantemente aí os professores, né, tão jovem e tão disposta, né, nos seus relatos, do que ela tem feito aí para chegar próximo e conseguir aí a aprendizagem da aluna Carolina. E a gente, olhando aí para o Vitório, né? Nós, aí, enquanto gestores, a gente tem aí que apoiar, né? Criar estratégias, buscar, direcionar caminhos, né? Para quê? Né? Para que a passagem desses alunos, né, da educação especial, né, o público-alvo da educação especial, ela seja significativa. Eu trago até aí a fala da professora Jussara, né? Ela pontua, trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de formiguinha que faz a diferença para esses alunos. E quando o Vitório traz aí a questão da reportagem de ontem, quando a gente fala em defasagem, quando a gente fala de recuperação da aprendizagem, o nosso momento de parada, de se pensar na prática pedagógica, né, de se preparar uma adequação curricular, muitas das vezes essa adequação curricular, ela também vai atender a outros alunos. Mas o que a gente tem que entender? As especificidades de cada um. Então, hoje, o nosso momento aqui é esse convite, é um convite a essa reflexão, que esses exemplos que trouxemos hoje aí sejam momentos de inspiração para o nosso trabalho, que a gente, como nossa amiga fala, copia, cola e aprimora, né? A gente precisa estabelecer aí uma relação de parceria, para que a passagem desses alunos, ela não seja superficial, mas sim que ela seja aí significativa. Muito obrigada aí, Vitório e Bárbara. Paulinha, por favor, amiga, passa a gentileza. Os recados. Vai lá. Então, nós temos aí, olha, reforçando com vocês a aplicação da AP em Ciências Humanas, é um momento aí de nós termos um recorte, né, sabermos como estão os nossos alunos, a gente sabe de todos os problemas que a sede vem trazendo aí ao longo dos últimos dias, a gente não tem ainda um prazo maior, não nos foi dado ainda uma outra data, então a gente segue aí, né, nos desafios de cada dia, incentivando sim esses alunos nossos, observem as avaliações, elas estão disponíveis na intranet, né, para a gente saber o que vai ser avaliado, de uma maneira que a gente possa aí incentivar os nossos alunos, para nós, nesse processo de retomada e de recuperação das aprendizagens, esse recorte vai ser muito importante para nós. Então, vamos seguir aí. Eu sei que em meio aí a todos os desafios, a gente sabe disso, estamos discutindo, né? E temos muita esperança que isso se regularize, mas a gente precisa seguir aí incentivando os nossos alunos. Marcos, por favor. E eu venho dar aí um recado para vocês, o curso do Instituto Auschwitz, né? Nós temos aí alguns colegas, né, da área de Ciências Humanas inscritos. Eu vou passar para vocês no grupo, vou mandar também por rede. A equipe do Instituto já está entrando em contato com vocês, porque o curso começou ontem. Então, a gente fica de olho, né?
no WhatsApp, de olho nos e-mails, principalmente, porque os tutores vão entrar aí em contato com vocês. Façam um bom curso, com certeza aí vai aprimorar e consolidar aí os nossos saberes em relação à temática abordada pelo Instituto Auschwitz. Fica aí o meu recado de hoje. Paulinha, passo a palavra. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Dulce, pela sua contribuição, interação. E nós queremos lembrar agora para vocês acessarem o nosso site, no bit.ly/Estudo Sertão, onde vocês podem encontrar aí os materiais, os conteúdos que precisam aí para a prática diária de cada um. Agora nós queremos ouvir as considerações do nosso diretor do núcleo, Heretiano Rodrigues Correia. Você está aí? Bom dia, Paulinha. Bom dia, querido. Estou aqui maravilhado com tanta informação bonita, né? Informação boa, informação que enche, né, os nossos ouvidos, né? Que nos faz bem ouvir. Tanta prática, né? Sei lá, a força, né, que se demanda para se conseguir atingir isso tudo. Dulce, você falou da formiguinha que a Jussara falou, eu vou falar também. Lembrar, gente, que a formiguinha no mundo dela, ela é potente, né? Ela é potência. A formiga, ela carrega até 100 vezes o peso dela. Então, que bom, que lindo esse trabalho de formiguinha aí, que está com essa força toda, né? Com esse empenho todo, com esse gás todo. Parabéns, tá? Isso assim, o Vitório, que eu não sei se vocês já ponderaram, provavelmente sim, mas por que não usar, ao invés do CD, um pendrive, sabe? Um pendrive ele pode usar no computador, ele pode usar na televisão, ele pode usar num rádio lá, num som, que esses sons um pouco, né, não precisa nem ser tanto moderno, já tem uma entradinha para pendrive, né? As aulas, audioaulas, pensar nisso. E parabéns, viu? Parabéns à Bárbara, parabéns ao Vitório, parabéns à equipe de Ciências Humanas que trouxe mais essa chuva de informações, essa chuva de potencialidades que pode ser desenvolvida com os nossos alunos da educação especial. Muito obrigado a todos, obrigado Dulce, obrigado Paula, obrigado Marcos, Paulinho, né? Obrigado a Ana, pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui, conversando um pouco com vocês. Um grande abraço, passo a palavra. Muito obrigada, Heretiano, pelas suas considerações. Agora nós já estamos caminhando aí para o final. Pode passar, Marquinhos. Temos aí o nosso link de comunicação. Por favor, se vocês quiserem aí prestar as vossas contribuições, já está no grupo de Ciências Humanas e também depois nós iremos colocar no grupo de PCs a lista de presença, de avaliação, lembrando que é importantíssimo que todos respondam à lista de presença e apresentem aí as opiniões, as contribuições, as ideias, sugestões de vocês, que é muito importante para a nossa prática, para a nossa continuidade, ressaltando que nós estamos aqui na área de Ciências Humanas, dando aí uma trajetória, um percurso, né, de trabalho que já vem realizado com a educação especial. E hoje nós tivemos aí, além da consideração da nossa PCNP, Maria Lúcia, tivemos essa brilhante apresentação da professora Débora, da professora Bárbara, da Escola Josefa, e o PC Vitório, da Escola Plínio. Mais uma vez, parabéns. E juntos somos fortes. Um excelente almoço, uma excelente tarde, uma excelente noite. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Agradeço a nossa equipe de humanas, aos professores, né? E ficam aí as nossas referências utilizadas nessa TPC de hoje, para que possa incrementar ainda mais o conteúdo, o aprendizado de cada um. Acreditamos que foi muito produtivo essa manhã, e toda a nossa equipe de Ciências Humanas, juntamente com os PCNPs das outras áreas que nos acompanham,
A nossa supervisora Maria Paula, que faz parte aí do nosso projeto, está sempre conosco. Um beijo no coração de todos, excelente manhã. Gratidão.